Por que estar sozinha pode ser a pior ou a melhor coisa que já aconteceu com você? Depende só de uma coisa. Vocês já ouviram falar que solidão dói, mas que solitude cura? Por muito tempo eu confundi estar sozinha com estar solitária. Achava que o silêncio era um peso e que os espaços vazios precisavam ser preenchidos a qualquer custo. Mas a vida acelerada me ensinou que o vazio pode ser liberdade. Hoje meus dias começam no meu tempo, sem pressa, sem correria, sem precisar me moldar para agradar o mundo. Eu aprecio o meu café, a luz da manhã, pequenos rituais que antes eu nem percebia. Isso não é solidão, é solitude. Eu sempre vivi uma vida bem agitada. Compromisso com trabalho, com crianças, coisas normais do dia a dia, né, gente? Coisas que tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar com isso. Eu estava sempre rodeada de muita gente, eu saía muito, sempre gostei muito de sair, sempre tinha um compromisso aqui, uma festinha ali, uma reuniãozinha. Mas de repente eu me mudei para os Estados Unidos e eu me vi sozinha. E o silêncio, gente, eu confesso, o silêncio me assustou. Pessoal, eu não sou nenhuma expert, não sou nenhuma profissional do assunto, nenhuma psicóloga. No entanto, eu acho que dá pra gente se ajudar um pouquinho aqui. E eu acho que seria legal a gente entender a principal diferença, ou a grande diferença, entre solidão e solitude. Por exemplo, a solitude é um estado, é um momento que você escolheu estar. Você até tem opções de sair de casa no fim de semana, de fazer coisas, tem convites para sair, mas você escolheu ficar em casa, você preferiu ficar em casa. Você quer ficar em casa, curtindo, sei lá, uma Netflix, ou lendo um livro, cozinhando para você mesmo. E isso te dá prazer, te dá alegria, te causa um sentimento de alegria. E a solitude muitas vezes é até necessária para a gente se conhecer. A gente não percebe o quanto a gente se conhece estando sozinho. E é muito importante para isso. Agora, ao contrário disso, a solidão não é uma opção. A solidão te é imposta. E muitas vezes você chora, você fica triste, tem até medo de entrar numa depressão. Porque você quer estar com pessoas, você quer fazer coisas, você quer ligar para alguém e não tem. Você não tem opção, você tem que ficar sozinho, então te é imposto. E causa dor. Causa bastante dor, muitas vezes. Acho que deu para entender aí, né, gente? Agora eu quero falar de uma forma mais descontraída sobre a minha experiência. A minha experiência. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de estar com pessoas, de estar com gente, de fazer coisas, de sair. E, como eu falei no começo do vídeo, eu acabei me mudando para os Estados Unidos e eu me vi muito sozinha aqui. Sozinha, assim, de chorar mesmo, tá? Talvez algumas pessoas aí do meu convívio possam até ver esse vídeo e não vai saber disso. Mas muitas vezes eu chorei. Aqui nesse apartamento, lá no outro apartamento. E com isso, foi no momento também que começou a minha menopausa. Então eu estava meio na dúvida se era um lance da menopausa, né? Porque a menopausa mexe com todos os sentimentos, ou se era o fato de que eu estava sozinha. Eu, de repente, me vi sozinha. Eu acho que eu nunca fiquei tão sozinha, porque mesmo quando os meus filhos saíram de casa, quando, por exemplo, a minha filha saiu de casa, aquele momento eu percebi o que estava por vir, que eram mais momentos de solidão. Hoje eu tô conseguindo falar de boa, antes eu, só de pensar nessas coisas eu já chorava. Agora já não que me curei, mas ainda tô num processo de cura. Mas eu me ajudo muito. Eu não faço terapia, não porque eu não quero, mas porque financeiramente eu acho que ainda não é o momento. Mas eu acho que seria bem legal, e quem faz, eu acho que deve tirar bastante proveito disso. Eu nunca tomei antidepressivo. Antidepressivos me foram receitados muitas vezes na minha vida. Muitas vezes, desde que eu morei na Itália, porque eu morei em vários países, né? Quando eu morei na Itália, os meus filhos eram pequenos ainda. E eu estava num relacionamento bastante triste. Eu era casada.
e não era nada feliz, mas eu não tinha forças, né, para sair daquilo. Também isso é um assunto para um outro vídeo. Então ali me receitaram antidepressivo, acho que foi a primeira vez, mas eu não tomei. E aí em Londres também, eu tive muitos problemas não, muitos momentos de solidão em Londres, mesmo tendo muitos amigos. Tinha dias que lá em Londres é muito frio, muito cinza, né? Então, assim, quando sai o verão, sai o sol, que é verão, primavera, que é muito bonito. Adoro aquela cidade, tá, gente? Mas eu não suportava o frio de lá. Então, no verão, todo mundo sai, os parques são cheios de gente, é muito viva a cidade, muita coisa para fazer. Então, tiveram muitos verões que eu via amigos fazendo coisas e não me chamavam, entende? E eu não entendia aquilo. Então eu ficava assim, caramba, a pessoa sabe que eu sou sozinha, não me chama. Tipo, eu me vitimizava demais. Pode ser uma maneira de se vitimizar, mas é real. Nem todo mundo lembra de você, nem todo mundo sabe da sua dor. E pessoas que já me conheciam há muito tempo, mas não estou aqui as culpando de nada, só estou relatando a minha experiência. Mas quando a minha filha saiu de casa, ali eu percebi o que estava por vir, que eu iria ter que passar por bastante momentos de desapego das pessoas que eu mais gostava. E, gente, não é fácil. Não é fácil você, principalmente eu que cria meus filhos sozinha, né? Acho que muitas pessoas devem se identificar com isso, né? Muitas mulheres ficam sozinhas com seus filhos, né? E eu sempre fui uma mãe super protetora, eu acho que sou até hoje, o que não é tão legal, viu, gente? Porque a gente sofre. E a gente sofre mais do que os filhos, com certeza. Mas quando a gente é mãe solteira, e também não estou me vitimizando, tá? Eu sempre adorei demais ficar com os meus filhos. Eu teve o meu primeiro ano separada, eu fiquei o ano inteiro sem sair de casa, só com eles, porque eu tinha medo de deixar eles com qualquer pessoa. Eles eram pequenos, a ponto de eu não poder ainda deixá-los em casa sozinhos. E eu queria mesmo ficar com eles, eu queria estar ali. Eu tive vários convites para sair, assim, aniversário aqui, reuniãozinha ali, mas eu não ia. Eu só ia em lugares que eu podia levar eles comigo. Aí eu ia. Eu era muito super protetora. E mulheres assim, mães assim, sofrem muito mais. Mas enfim, voltando aqui ao assunto. Quando a minha filha saiu de casa, eu tive essa percepção. E aí, como eu já tinha essa programação de voltar para os Estados Unidos, né? Porque como meu filho nasceu aqui, eu fiz o meu documento através do meu filho, me legalizei através dele. Mas para isso eu tive que esperar ele completar 21 anos de idade. Então, um ano antes disso, com 20 anos, ele veio para cá, para poder trabalhar e, né, fazer tudo direitinho para ser o meu sponsor. Graças a Deus deu tudo certo, meu documento saiu super rápido, com 6 meses. Tem vários assuntos que eu posso depois fazer outro vídeo sobre isso, né. Mas quando ele saiu, quando eu vim, né, para cá, ele ficou aqui, eu voltei para Londres sozinha, senti, assim, aquele impacto, né, de olhar para casa e não ver meu filhote ali. Mas, no entanto, eu comecei a alugar os quartos da minha casa. Foi, assim, muito rápido. Aliás, eu aluguei um dos quartos antes do meu filho sair. Um rapaz muito bacana, o Thiago, que era muito querido. A gente se divertia muito ali, assistia filmes juntos. Então, assim, realmente eu nunca fiquei 100% sozinha. Sempre tinha alguém em casa. E eu continuei saindo mais e mais. Namorava também, fazia as minhas coisas. Então, eu nunca tinha realmente ficado sozinha. Nunca tinha acontecido dessa solidão ser imposta a mim. Mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que eu não tinha amigos, né, porque tudo era novo para mim. A minha irmã mora a 1h30 de distância de mim, em outra cidade. A minha filha também mora aqui, mas a 5, 6 horas de distância de carro. Então não são pessoas que eu vejo sempre. E além do mais, elas têm a vida delas. A minha irmã tem as amizades dela. De vez em quando a gente se vê e se encontra. Gostaria que fosse muito mais, mas não é assim. E mas enfim, aí eu acabei ficando sozinha, completamente sozinha. Não sou uma pessoa, eu achei que eu fosse uma pessoa muito mais extrovertida do que eu realmente sou, tá vendo? Eu acabei descobrindo muita coisa em mim.
eu sou tímida, eu sou mais fechada do que eu imaginei. Eu sou muito aberta e muito palhaça com aqueles que já são meus amigos há muito tempo, né. Eu falo muita bobagem, dou risada, mas com pessoas novas, eu acho que conforme vai passando os anos, parece que está sendo pior, ao invés de melhorar isso. Então, assim, conheci algumas pessoas aqui? Conheci. Infelizmente conheci uma amiga que é minha amiga querida agora, mas ela teve que ir embora para o Brasil, voltar para o Brasil. Tenho minhas amigas em Londres, tenho uma que eu converso todos os dias, que é uma muito próxima a mim, que ela já veio me visitar, mas assim, não está aqui, não é a presença, né, física que eu gostaria que tivesse. E é isso, e a gente tem que aprender a lidar com isso. O que que eu fiz para aprender a tentar não, transformar essa solidão em solitude? Bom, gente, em primeiro lugar, uma das coisas que pode ser, assim, até clichê falar, é você tem que ter muito amor próprio. A solitude ensina a gente a ter amor próprio. E por que que eu falo isso? Porque existem, hoje em dia, até, pesquisas já foram feitas, o que eu tô falando aqui são coisas que eu já pesquisei, tá, eu não vou falar números, porque eu nem me lembro, mas uma grande quantidade, principalmente de mulheres, que por conta da solidão, de não aguentarem ficar sozinhas, elas se entregam a relacionamentos abusivos. Então, quando a gente se ama e se respeita bastante, a gente não faz isso. A gente enfrenta a solidão tentando buscar outras alternativas para sair dela, ou para passar por ela sem ficar muito lesionada, se é que me entendem. O que eu busco fazer? Eu comecei a me entender que hoje eu consigo me relacionar melhor com as pessoas e com mais calma, porque eu tenho os meus momentos sozinha. Eu tenho os meus momentos de meditação, que eu ainda faço, bem pouco em relação a alguns anos atrás, estou voltando aos poucos, mas eu tento me manter ocupada, porque eu sou uma pessoa que gosto de estar ocupada. Eu estou sempre inventando uma coisa ou outra para minha vida, um probleminha para minha vida. Tanto que eu sempre começo coisas, né, hoje eu tenho o meu negócio de semijoias, mas eu ainda faço Uber, né, trabalho com Uber. Eu também hoje trabalho com uma categoria que chama UGC, que é para fazer eu faço vídeos de produtos para marcas. Estou bem no comecinho ainda desse negócio. E de repente comecei aqui o canal do YouTube. São muitas coisas, gente, porque eu tenho o TikTok funcionando, eu tenho o TikTok Shop, tenho Amazon, que eu sou influencer creator, né, da Amazon. Então tenho que estar sempre produzindo vídeos. E uma coisa que foi muito legal para mim também, foi porque eu tinha vergonha de fazer esses vídeos. Por quê? Tinha vergonha da minha família. O que minha família vai pensar? O que meus irmãos vão pensar? O que minha filha vai pensar? Eu sei que a minha filha não gosta muito de rede social. Então eu já fiquei imaginando ela me julgando. O meu filho sempre foi meio assim: "Ah, faz mesmo, mamãe, faz". Agora a minha filha eu sei que ela tem um pouco de vergonha. Não sei se ela ainda tem, mas eu acho que sim. No entanto, gente, muita coisa que eu aprendi, e principalmente a me conhecer, depois que eu aceitei que eu precisava ficar sozinha. Porque no final do dia, todo mundo tem a sua vida. Mesmo as minhas amigas em Londres, eu conheço algumas, pelo menos umas 3, que não estão em relacionamento e que estão sozinhas e que vira e mexe elas falam: "Estela, por que você não tá aqui? Estela, se você tivesse, ah, Estela". Eu acho muito bacana, né, pelo menos eu sei que eu faço falta. Mas é muito bacana saber que a gente faz falta, né, e que se eu estivesse lá, talvez eu estivesse fazendo bastante coisa com elas, sim, mas no final do dia cada um tem o seu mundo, a sua vida, as suas coisas para cuidar. Eu acho que hoje eu converso muito mais com algumas amigas que estão longe do que quando eu estava lá. Acho não, tenho certeza disso. E é uma amizade que é para o resto da vida, gente, não tenho o menor dúvida disso, o que é muito importante. Tenho algumas amigas no Brasil também, de quando eu era adolescente, incrível, vira e mexe a gente fala que troca umas brincadeiras aqui no grupo. Claro, a gente não se fala sempre, nem somos tão próximas como antigamente, porque já faz muitos anos, eu saí do Brasil, eu tinha 19 anos, então hoje eu tô com 53. Mas mesmo assim é muito interessante saber que esse grupo de amigas ainda existe. E eu tenho certeza que se eu precisar conversar com qualquer uma delas,
elas vão estar ali. Então, o que eu faço para passar e transformar a solidão em solitude? Basicamente, eu me mantenho ocupada, porque isso é o que funciona para mim. Se você não é uma pessoa que gosta de muito agito, pelo menos alguma atividade você vai ter que fazer. O meu filho mesmo sempre vive falando para mim: mãe, mas você tem que fazer alguma coisa, vai fazer um yoga, vai procurar fazer, não sei, qualquer coisa onde você consiga conversar com pessoas. E ele tá certo. Mas, gente, eu acho que eu aprendi a ficar sozinha. É como se eu não quisesse, sabe? Eu não quero ter tanta interação assim. Porque eu arrumei tantas atividades aqui de trabalho para minha vida, que agora eu já não quero mais ficar saindo e desperdiçando o meu tempo com saídas como eu fazia em Londres. Talvez se eu estivesse em Londres, eu ainda estivesse na mesma situação, saindo praticamente todos os fins de semana, namorando muito. Namorava muito mesmo, gente. E fui feliz. Olha, mas outra coisa também que eu faço. Eu vira e mexe, como eu estou solteira, vira e mexe. Eu entro aí nos aplicativos, eu seleciono muito bem, tá? Eu não saio com qualquer pessoa. E eu faço algum contato. E pelo menos um jantar, um almoço, um café, um passeio na praia, que eu já fiz com alguém, eu vou e faço. Eu me jogo. Eu não tô fechada para relacionamentos. Eu me exponho a isso, tá? Porque eu quero muito sim encontrar um parceiro, uma pessoa para chamar de marido, quem sabe, né? Mas o importante da gente aprender a se gostar e se valorizar e se respeitar também serve para isso, para não encontrar qualquer pessoa. Eu não sinto a necessidade de ter um companheiro só para falar que eu tenho um companheiro. Eu quero um companheiro para estar junto, para eu gostar de estar junto, para ter o prazer de estar junto, conversar com aquela pessoa. Não simplesmente para, sei lá, ocupar o espaço da cama, dessa cama aí que vocês viram no começo do vídeo. A verdade é que eu não preciso disso. Por quê? Porque eu aprendi a me respeitar, eu aprendi a me amar. Eu passei por muitas coisas na vida com relação ao relacionamento, ao meu casamento, que foram 20 anos muito difíceis. Demorei bastante para entender que tudo foi necessário, foi muito necessário. Mas hoje eu me sinto assim, é plena, é plena, porque, primeiro, a mente da gente, a consciência da gente tem que estar tranquila com tudo que a gente fez na vida, né? Eu sou muito tranquila. Eu costumo dizer que nada me tira o sono, nada. Isso é bom demais. E outra coisa, foi necessária para eu saber no que eu me tornei. Para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje, eu tive que passar por aquelas experiências. E mais do que passar, eu tive que aceitar. Porque por muito tempo da minha vida, eu não aceitava. Apesar de eu já ter passado, eu ficava achando, gente, mas por que eu? Eu sou uma boa pessoa, eu não mereço esse tipo de relacionamento, eu não mereço esse tipo de situação. Então eu acho que eu me vitimizava bastante. Mas ocorreu uma situação há pouco tempo, aqui 1 mês e meio atrás, eu tive que passar por uma cirurgia e isso me trouxe bastante reflexão. Momentos de reflexão, me fez refletir muito. Eu fiquei 40 dias em casa me recuperando, foi uma recuperação muito dolorida. E também é outro assunto para um outro vídeo, mais um assunto, acho que eu já falei de uns 5, 6 assuntos aqui. E isso me fez pensar muito, gente, no tipo de sentimento que eu queria guardar dentro de mim. Definitivamente, o sentimento de mágoa, de tristeza, eu não queria, e não quero, e não vou. Porque essa não sou eu, isso não me representa. Eu sempre fui uma pessoa, desde criança, muito feliz. Eu sempre me via um pouquinho deslocada dos grupos, né? Apesar de ter muitos amigos e tal, é como se os meus pensamentos não batessem com o pensamento da maioria. Talvez eu que estivesse errada, não sei. Mas sempre me achei meio esquisitona ali. Mas hoje eu vejo que talvez é porque eu sempre refleti muito. Eu estava muito perdida. Mas esse episódio, né, da cirurgia me fez, acho que meio que colocar as engrenagens que fala, fazer as coisas funcionarem um pouco melhor dentro da minha cabeça. Então, gente, se vocês estão passando por um momento de solidão e acham que é o fim do mundo, cara, não é. Não é, porque pessoa que gosta mais de estar com os outros no meio de gente do que eu, não tem.
Eu já acordo de manhã, se tiver uma música, eu quero música. Se meu filho estiver aqui fazendo alguma coisa, colocar música, eu adoro. Ele coloca as músicas dele, aí pra mim tá tudo bem. Eu gosto de alegria, eu gosto de movimento. E estar aqui num ambiente, hoje meu filho tá em Londres, né, então por 10 dias eu estou realmente completamente sozinha. Então eu senti que eu estou bem melhor do que quando eu cheguei aqui. E isso não tem preço. E outra coisa também, gente, eu não sei a fé que você tem, se você tem alguma religião ou se tem alguma crença. É muito importante a gente conversar com Deus. No meu caso, eu tenho Deus dentro de mim, no meu coração, e mais presente do que nunca. Então eu acho não, tenho certeza de que quando a gente realmente tem Deus perto da gente, tem essa presença, a gente não se sente tão sozinho assim. Apesar de que eu gosto de ver gente, de estar com gente, de tocar, de falar, de conversar, de rir, de tomar um negócio juntos. Mas Deus ajuda a gente a passar por esses momentos com mais leveza. Então, o que eu tenho feito é isso, procurado me ocupar. Agora, semana que vem eu vou começar a voltar a fazer musculação, que eu adoro musculação, sempre gostei, mas andei com muita preguiça, engordei muito, blá blá blá, eu sei. Mas eu vou voltar a fazer minha musculação. Também é uma coisa que eu vou registrar aqui para vocês, o meu progresso, o meu emagrecimento, que eu sei que eu já emagreci bastante, tem uns outros vídeos aqui no canal, vou colocar aqui. E se não conseguir colocar aqui, porque eu não sei ainda como funciona isso direito, eu coloco na legenda desse vídeo. Mas já perdi bastante quilos desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. E quero eliminar ainda alguns quilinhos, 15 a 20. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e eu não vou parar. Então, se você é uma pessoa como eu, que gosta de agito, que gosta de movimento, vamos dizer assim, que gosta de interação social, se movimente. Faça alguma coisa por você. Não fique triste chorando em casa, porque eu já fiquei. O meu primeiro ano e meio aqui foi muito difícil. Eu chorava quase todos os dias e achava que a minha vida daquele momento para frente ia ser aquilo. Eu não estava conseguindo entender o que eu tinha que fazer para sair daquilo. Foi muito difícil. Muito poucas pessoas sabem disso. Aliás, eu acho que ninguém sabe realmente disso. O quanto eu fiquei mal quando eu me mudei para cá. Que engraçado que era um país onde eu sempre quis voltar a morar, né? Mas eu fiquei muito mal. Só que passou. Passou, eu até me emociono falando disso, mas eu não vou chorar aqui. Passou porque eu me emociono, por quê? Porque eu sei que com a fé e com sendo positiva, perseverança, eu consegui sair daquele estado de solidão, tristeza e quase uma depressão. Aqui também me foi receitado o antidepressivo e eu também não tomei. Porque a gente tem que trabalhar a mente. A gente tem que fazer com que a nossa mente fique forte e que não nos deixe cair, né? Eu sei que não é fácil, mas é possível. É tão possível que eu estou aqui, me sentindo feliz, sentindo realmente a alegria dentro de mim, a felicidade dentro de mim e sendo grata a Deus por isso. Então é isso. Deixe aqui nos comentários as suas experiências. Desculpa pelo meu vídeo assim, muito primitivo ainda, que eu tô começando. Espero que vocês gostem, que se inscrevam no canal, que deixem perguntas, deixem dúvidas, perguntem o que quiserem, não tenho nada para esconder. E se eu puder ajudar, com a minha experiência, ajudar, nem que seja uma pessoa, eu já vou estar me sentindo vitoriosa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.